pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, a gente preparou um material para compartilhar com vocês sobre o processo de deformulação quando eu estou desenvolvendo um produto genérico e similar. E especificamente, compartilhar com vocês por que o processo de deformulação é tão importante quando a gente fala de excipientes críticos para a formulação. A gente vai tratar da deformulação de manitol, sorbitol e polietilenglicol. E por que esses excipientes são tão críticos e tão bem documentado e falado sobre a importância de você entender o quanto desse componente tem na formulação do referência e, ao desenvolver uma cópia, mimetizar ao máximo a quantidade desse componente também na sua composição. Então a gente vai separar aqui, principalmente sorbitol e manitol, eles pertencem a uma classe que a gente chama de açúcares polióis. E o que isso quer dizer, Eles promovem no organismo, eles têm esta característica de promover no organismo o que a gente chama de um efeito osmótico. O polietilenglicol, a gente pode considerar que ele também promove isso no organismo, mas ele não está na mesma classe desses outros dois que eu acabei de falar. Mas igualmente precisamos ter atenção sobre ele. Então, sorbitol, manitol e polietilenglicol, eles promovem esse efeito osmótico no organismo. Isso faz com que haja naturalmente um aumento do volume no lumen intestinal. E a minha concentração de droga nesta passagem, nesse lumen intestinal, ela acaba sendo mais diluída. Todas essas características em conjunto faz com que haja uma alteração da motilidade gastrointestinal. Então, o meu tempo de trânsito, de passagem, ele acaba sendo mais acelerado ou menor. Aline, mas isso é um problema? Não necessariamente. O problema é a gente desenvolver uma cópia e não mimetizar o uso desse componente tal qual o referência utiliza. Então, quando eu estiver desenvolvendo um produto, o referência possui um desses componentes, a primeira coisa que eu tenho que pensar é em deformular, entender o quanto de cada um desses componentes tem na composição do referência e usar o mais próximo possível. Obviamente que a gente tem aí algumas variações permitidas na regulamentação e na literatura, mas idealmente a gente usar a quantidade mais próxima possível também no nosso produto genérico e similar que nós estamos desenvolvendo, porque eu preciso mimetizar inclusive esta característica que o referência apresentará, depois da administração oral, para o meu produto. Isso vai fazer com que eu tenha uma chance muito menor de ter resultados diferentes em vivo. E aqui a coisa é abrangente. Então, tanto quanto eu falo de um processo de bioisenção, então para classe 1 e classe 3, a quantificação, a deformulação desses itens, ela é mandatória. Mas além disso, então quando eu tiver ali com um medicamento que eu precise necessariamente fazer um estudo de bioequivalência, é fundamental que a gente se atente a isso, deformule, entenda a quantidade, use o mesmo componente na concentração mais próxima possível do referência. Isso vai diminuir drasticamente as nossas chances de insucesso durante o estudo de bioequivalência, de repente ter uma bioequivalência reprovada por conta de não usar ou de usar uma quantidade muito diferente. Então, era isso que a gente queria compartilhar um pouco até do porquê que é tão importante, tão documentado e tão fundamental que a gente se atente a esses excipientes que são considerados extremamente críticos quando eu falo de comparabilidade em vivo entre um referência, entre o produto de referência e a cópia e o produto genérico similar que eu estou desenvolvendo. A gente vai ter uma série de vídeos falando de outros excipientes críticos e o impacto que eles têm no design de formulação e também nos estudos que a gente for fazer comparativo de bioequivalência em vivo. E eu espero que seja um tema bem legal e que a gente possa explorar cada vez mais isso, tá certo? E a gente se vê no próximo vídeo.